A gente vai mergulhar em 4 textos antigos, bem distintos entre si. Mas o mais interessante é que juntos eles revelam um padrão surpreendente sobre o poder de um compromisso e, claro, sobre o peso das suas consequências. Vamos ver como tudo isso se conecta. Para começar, vamos pensar nessa pergunta. Parece um quebra-cabeça, né? Um deserto, uma guerra, um voto. O que uma coisa tem a ver com a outra? A resposta para essa pergunta é o que vai guiar toda a nossa conversa de hoje. Pois é, a conexão está justamente aí, nos temas que costuram as passagens de Números, Lucas, Salmos e Provérbios. Cada um desses textos é como uma peça do quebra-cabeça, e quando a gente junta todas, elas formam uma imagem bem clara sobre promessas, testes e, claro, relutados. Então vamos lá. Nossa primeira parada é o deserto. Só que aqui, o deserto é bem mais do que um lugar físico cheio de areia. Pense nele como um espaço simbólico, um verdadeiro palco onde a fé e a integridade são colocadas à prova. É essa ideia de ser testado num lugar de isolamento que serve de elo entre todas essas narrativas. Sabe, é no vazio, na dificuldade, que o verdadeiro valor de um compromisso se revela. É ali que ele é forjado de verdade. Agora, vamos mudar o foco. Saindo do cenário do deserto, a gente vai analisar o poder das palavras. O peso que as promessas e os votos carregam nesses textos é impressionante. Olha só, no livro de Números, um voto não é uma promessa qualquer feita da boca para fora, não. É algo tratado com uma seriedade quase jurídica. É um contrato verbal que tem implicações muito, muito profundas. Deu para sentir o peso disso? A ênfase aqui é total na natureza inquebrável do voto. A palavra dada não era só uma intenção, era uma obrigação sagrada que não deixava espaço para talvez ou para depois. E aqui a gente tem um contraste fantástico. De um lado, esse voto super formal, quase um contrato de números. Do outro, o compromisso que Jesus demonstra em Lucas. Não é algo dito, mas vivido. É definido pelo propósito e pelas ações, não por um juramento. Ok, a gente já entendeu a seriedade de um compromisso. Mas, e quando ele é colocado à prova? É agora que a gente explora as diferentes formas de dificuldade e tentação que aparecem no caminho. Em Lucas, o teste é na prática, bem direto. Não é uma aprovação passiva, mas uma série de desafios um atrás do outro. Primeiro, a necessidade do corpo, a fome. Depois, a ambição pelo poder. E, por fim, o orgulho espiritual. Cada um deles é uma tentativa clara de desviar do propósito original. Agora, em total contraste com essa tentação ativa de Lucas, o Salmo 63 mostra uma aprovação mais existencial. Não é um confronto direto, mas sim a dificuldade do dia a dia. A saudade, a resistência num lugar onde não tem nada. Um lugar onde a fé se torna o único sustento. Certo. Agora a gente chega numa parte, digamos, mais desafiadora dos textos. É importante que a gente examine o que vem a seguir de forma bem neutra, apenas relatando as consequências severas que seguem uma ordem descrita no livro de Números. O cenário que o texto descreve é bem direto. Há uma ordem para executar uma vingança e isso resulta numa campanha militar. O que acontece depois é apresentado na passagem como um resultado direto dessa ordem. E para a gente ter uma ideia da escala dos acontecimentos, o texto nos dá números bem específicos. Por exemplo, 675 mil ovelhas. É um número que ajuda a gente a visualizar a magnitude de toda a operação descrita ali. O texto de Números 31 é bem explícito ao detalhar os resultados dessa campanha. Este quadro aqui resume o que a passagem relata sobre o destino de diferentes grupos entre os midianitas, tudo de acordo com as ordens que foram descritas no capítulo. Agora, saindo desse evento histórico e específico de Números, o livro de Provérbios nos traz um princípio moral bem mais amplo, mais universal. Ele continua no tema da consequência, mas de outra forma, afirmando a ideia de que, no fim, a retidão é valorizada e a maldade, inevitavelmente, tem um resultado. Bom, chegamos ao final da nossa análise. Agora é a hora de juntar todos esses fios, do compromisso, da aprovação e da consequência, que a gente viu nos 4 textos, e formar uma imagem mais completa. Então, o que a gente pode tirar de tudo isso? Primeiro, a seriedade absoluta da palavra empenhada lá de Números. Depois, que o compromisso de verdade é testado no fogo, como a gente viu em Lucas. Vimos também que a fé pode ser um refúgio, uma força no meio do nada, como no Salmo. E, por fim, que toda a ação tem uma consequência, às vezes bem dura, como mostram tanto Números 31 quanto Provérbios. E para a gente fechar, fica essa reflexão.
No nosso mundo de hoje, com contratos digitais, promessas políticas, desafios pessoais, como é que esses conceitos tão antigos sobre a força de um voto e o peso das nossas ações ainda se aplicam? É algo para a gente pensar, não é?